Olá, amigos e amigas que fazem parte do canal Abrindo a Mente. Hoje vamos dialogar novamente sobre um tema bem interessante, que é a história em si, de fato, dos Templários, né? Dos Cavaleiros Templários. Que cavaleiros foram esses? Que analogia podemos buscar na atualidade sobre esses cavaleiros, né? E por que o nome em si de Cavaleiros Templários, né? Vou fazer uma analogia com vocês, desde, né, as cruzadas até o surgimento dos Templários e da Ordem do Templo, né? Então a gente vai entender cada conceito sobre a questão dos Templários, né? E como é que surgiu de fato a Ordem do Templo e como é que foi extinta e como de fato, né, essa ordem veio chegar, né, até o Brasil, até o continente americano. Qual a relação de fato os Cavaleiros Templários têm com o descobrimento da América, né? Então você que gosta de história, que tem uma visão que se interessa, né, por história, fica aqui a dica para você, tá? Se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar o vídeo e crescer claramente sempre em conteúdo. Então, começando, né? Isso é um estudo que eu fiz há muito tempo e sempre estou revisando, sempre leio sobre o surgimento de fato dos Templários, né? Os antigos Templários eram os cavaleiros de Cristo, né? Os peregrinos, os cavaleiros que protegiam, né, os peregrinos cristãos que iriam até a Terra Santa, tá? Eles eram basicamente, como é que eu posso dizer, uma guarda, né? Uns guardas em si do Vaticano, vamos dizer assim, do Papa, né? Então eles protegiam, né? Teve a questão das cruzadas, foram as cruzadas, né? Era uma guerra, né? Mataram judeus, muçulmanos e tal, e conquistaram Jerusalém. E a partir daquilo eles foram até o Templo de Salomão, né? No Templo de Salomão eles descobriram várias questões, né? Segredos ocultos de Salomão, mapas, né, que Salomão diziam, né, diz as teorias que Salomão já tinha vindo da América, né? Então foram, né, chegaram como é que se diz, no Templo de Salomão, fundaram em si uma ordem do templo. Essa ordem do templo com o tempo ficou muito forte, começou a proteger reis, né? Depois foram acusados de heresia, né? Na verdade, na França, quer dizer, no qual eles estavam estabelecidos a partir da Idade Média, estavam estabelecidos como banqueiros, né? Eles financiavam, né, muitas vezes os reis, emprestavam dinheiro aos reis, né? E emprestava dinheiro a juros à classe burguesa que estava emergindo, vamos dizer assim, né? Então, os templários foram evoluindo, né? Então, o primeiro banco internacional foi através dos templários, né? Depois que eles saem do Templo de Salomão, no Templo de Salomão, eles vão fundar, né, uma ordem do templo e vão meio que se internacionalizar, né, especialmente na Europa. Com o passar do tempo, como eu falei antes, na França o rei Filipe o Belo vai acusá-los de heresia, né, que naquele tempo era proibido, especialmente na Idade Média, e a partir disso esses cavaleiros templários, né, vão ser extintos entre aspas. E um dos principais símbolos em si da questão, como é que eu posso falar, da extinção dos templários, né, que não foi extinta a ordem em si, depois eles começaram a se revestir de outras questões, foi a fogueira, né, no qual foi queimada Jacques de Molay, né? Então foram acusados de heresias e várias outras questões, né, e a partir disso os cavaleiros templários meio que eles se extinguiram, né, da Europa. Uns foram para Portugal, né? Lá eles fundaram a Ordem de Cristo, tá? Vou chegar até na Ordem de Cristo, eu chego até o descobrimento aqui do Brasil, né? Porque foram os templários, né, que se revestiram de Ordem de Cristo, e a partir disso tiveram algumas questões matemáticas ali, de mapas e até, como é que eu posso dizer, de questões matemáticas, né? De que sabia que tinha um continente aqui e poderia explorar. Até porque Portugal começou com essas ideias dos templários em si, eles começaram a se tornar o pioneiro, né? Portugal se tornou um grande pioneiro nas grandes navegações ali, Portugal e Espanha, no século XV, não é isso?
Então, né, algumas dessas ordens, quer dizer, os templários em si meio que se extinguiram, né, da Europa, mas começaram a se revestir, se reinventar, vamos dizer assim, né, em determinados setores da sociedade europeia. Tá? Era uma ordem extinta, mas eles se revestiram, né, especialmente lá em Portugal, com a ordem de Cristo. A partir disso, essa mesma ordem de Cristo que fez. Né, essa ordem de Cristo financiou, basicamente, com as ideias da ordem de Cristo, financiou as grandes navegações, né, no qual veio Pedro Álvares Cabral, que também fazia parte dessa ordem chamada Ordem de Cristo. E a Ordem de Cristo era o quê? Antes. Né? Quem foi que fundou a Ordem de Cristo? Foi os Cavaleiros Templários. Então, toda a formação também em Portugal deve-se, de fato, a essa ordem, né? No qual os Templários em si fortalecia, né? As fronteiras em si, ou o perigo muçulmano, entre aspas, lá em Portugal. Então, isso é basicamente um pouco da questão de Portugal. Desde o seu surgimento, né, que foi lá no Templo de Salomão, não é isso? Desde a questão do qual os templários se internacionalizaram em si, formaram bancos, foram acusados de heresia, em aquele tempo a igreja em si combatia muito isso, né? E a partir desse contexto todo, eles foram extintos, né? Uns acabaram migrando para Portugal, né? Fundaram a Ordem de Cristo, e a partir disso, essa mesma Ordem de Cristo foi proporcionada ao quê? A fazer as grandes navegações. Então, os templários têm uma vasta, têm como é que eu posso dizer, uma participação muito densa, né? No pioneirismo português, na formação de Portugal e também na formação do Brasil. Tá? Dizem as teorias em si que os templários estavam aqui antes de Colombo, na América. Né? Pode ser verdade, porque foram os mesmos que financiaram em si a Ordem de Cristo, né? Que formaram, quer dizer, a Ordem de Cristo e chegaram até o Brasil. Tá bem? Então essa é uma pequena questão dos templários, tá? Para a gente refletir um pouco o que vem a ser essa ordem, né? Essa ordem do tempo. Beleza? Se você gostou do tema, que é bem interessante, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Um abraço e tudo de bom. Pela fé cristã, a última ceia foi a última ocasião em que Jesus se reuniu com seus apóstolos para compartilhar o pão e o vinho antes de sua morte. O cálice que ele usou naquela noite foi motivo de veneração dos primeiros cristãos e de cobiça por parte de muita gente. Era preciso preservá-lo. Seriam os Cavaleiros Templários os guardiães secretos do cálice da última ceia? Eles conheceram e visitaram a América antes do descobrimento de Cristóvão Colombo? Teriam sido as minas do México e do Peru a fonte de sua grande riqueza em ouro e prata?